Olá, pessoal. Então, essa semana nós encerramos a semana de oração pela unidade dos cristãos. E eu já começo a falar das outras religiões, já nos vídeos anteriores, em que eu falo da nova era, como o Sanaújo explica, e Dom Estevão também, é uma precursora do globalismo, porque o globalismo quer formar uma religião universal. A gente viu no vídeo sobre a teosofia que a teosofia é como se fosse a origem de todas as religiões e por isso ela tem todo o abasilamento para ser uma teoria aceita, né? Uma religiosidade aceita pelo mundo como universal, como não atingir nenhuma, todas são aceitáveis. A gente sabe que isso para o cristianismo não existe, né? Cristo é a nossa verdade única e imutável. E é por isso que o cristão é a última barreira a esse tipo de projeto de poder, como é o globalismo. E como eu vinha falando na nova era, uma coisa puxa a outra, né? E a teosofia tem como prerrogativa, né, se dizer uma união de religiões. A gente vê que também a nova era ela se baseia nisso, porque ela precisa de algo que é plenamente aceitável por todos. E como ela vem aqui para o Ocidente com força, ela precisa de algo que não atinja Cristo, vamos dizer, frontalmente. Então, as religiões orientais são tidas como práticas do bem, né? Meditações como yoga e como práticas hindus, né? Hinduístas, elas têm o condão de oferecer bem-estar, né? Paz, harmonia, bem-estar. Isso já está perfeitamente integrado na nossa cultura. A gente vê antigamente já tinham várias músicas, a gente já falou aqui da Age of Aquarius, né? Aquela música americana que fala da era de Aquários, quando a Lua estiver na sétima casa e se alinharem os planetas, não sei o quê. Tem aquela música também, lembram da Débora Blando? Eu me lembrei agora, estudando o hinduísmo unicamente, ela fala: somos filhos da mãe natureza, grão de areia da razão, como se, né, o panteísmo. Nós somos tudo, tudo é Deus, Deus é tudo, tudo Deus em nós em Deus, aquela confusão danada. As novelas da Globo vieram com força incutindo esses conceitos. Então esse movimento é para a gente se atentar porque ele já vem de um tempo. Ele está ainda na indústria da música, né? O Raul Seixas também colocou a Gita. Gita é dessa religião hinduísta, né? E vocês podem ver também que as roupas condizem com isso. E quem não se lembra do filme que rendeu aí bilhões de dólares, né? O Avatar, que também nessa pesquisa eu não sabia, eu descobri que está sendo lançado o Avatar 2. Seria lançado agora em 2020 na Índia. Agora eu não sei como é que está essa questão com o coronavírus. Mas vejam bem que ela vai se infiltrando em tudo, nos cinemas, né? Na medicina, ela vai se infiltrando nas obras, por exemplo, Paulo Coelho. O Paulo Coelho é um desses que está sempre perto dessas religiões, né? É um propagador da nova era, né? Se você parar para pensar os conceitos que ele passa, né? A forma dele de pensar e de... Enfim, ele e outros escritores, mas ele é mundialmente conhecido, vendeu milhões de livros, né? Então a gente vai vendo que isso é uma forma de enculturar, né, o cristianismo, impregnar o cristianismo a ponto do cristão ser aquele que é o relativista prático que Bento XVI falava. Então é por isso que eu acho tão importante trazer aqui outras religiões, né? O próprio Dom Estevão vai dizer, na pergunta e responderemos aqui, que eu peguei sobre o hinduísmo, número 309, de 1988, ele fala da importância, ele diz assim, olha, o intercâmbio de ideias facilitado pela civilização contemporânea, que ainda mais hoje nos nossos tempos, né? Em 88 estava começando, mas hoje está em grau máximo, né? Põe muitas vezes os cristãos em contato com outras crenças religiosas que lhes são pouco conhecidas. Então, a intenção de Dom Estevão fica claro que é dar conhecimento para que você possa julgar isso à luz da nossa fé católica. Então, ao contrário, à luz daquela religião. Ora, quem nasceu naquela religião, Deus saberá julgar, né? Mas nós que temos o conhecimento, nós que temos o anúncio do Evangelho, devemos saber julgar a luz do Evangelho, porque é ali que nós somos cobrados. Então eu não estou aqui para falar mal dos hinduístas. Eu estou aqui para alertar os cristãos que os hinduístas não são uma religião cristã e que não é por isso que não afetam a religião cristã. Quando você é um cristão, óbvio que Deus, a verdade é para toda a humanidade e de todo mundo pregar o evangelho. Então, se tiver um hinduísta vendo esse vídeo, é para você também, né? Porque Jesus chama também. Mas nós que temos aqui
o dever de comunicar a graça de Deus, que é a verdade, nós não podemos nos furtar de conhecer as outras religiões, nem que seja assim, né? En passant, mas com toda a profundidade do Estevam Bittencourt, que é um cara que não é prolixo, é um cara que fala, né? Um cara, eu já tô na intimidade, né? Mas é porque ele é um cara para mim, né? É além dele ser caro para mim, mas né, um monge que sabe o que está falando porque estudou muito e ele faz as coisas resumidamente. É muito interessante a gente trazer Dom Estevam aqui para o YouTube, porque ele é o cara que fala de tudo e fala com pontualidade, né? Então eu queria pegar esse começo que ele diz que surge então muitos desejos de melhor conhecê-las, conhecer essas religiões, o que é legítimo e pode ser útil não só à cultura geral, mas também ao fortalecimento da opção religiosa feita pelo fiel católico. Então o conhecimento é para cada vez mais amarmos melhor a nossa fé, com mais conhecimento sobre o que contrapõe a nossa fé às outras culturas, às outras religiões. É por isso que Dom Estevão acha legítimo, né, a gente estudar outras religiões. Isso não é uma ameaça a quem tem fé, é o contrário. E aí ela vai dizer que o hinduísmo, né, ele publica esse artigo porque é uma antiquíssima crença religiosa da Índia. É um tronco denso que chega ao Ocidente, principalmente sobre as propostas da yoga, do Hare Krishna, da meditação transcendental e congêneres. O budismo, que é uma expressão singular dessa corrente, será tratado em outro artigo. Então, como o budismo cresceu tanto, ele trata isso como uma outra religião, né? Isso aqui a gente está num item que ele tratou em vários números da Pergunta e Responderemos como as grandes religiões da humanidade. Então, nessa Pergunta e Responderemos que nós estamos agora, 309, depois a gente vai pegando outras, eu vou subdividir, eu vou começar no histórico, porque o conteúdo é tão denso que não vale a pena a gente fazer um vídeo só sobre ela. Já que ela está informando a base dessa fluidez religiosa que quer se impor e que quer ir minando a fé cristã, especialmente, minando o mundo ocidental, já está, né? Já está incutida, já desviou milhares de cristãos, certamente, né? Que agora buscam bem-estar em si próprios, em práticas de meditação. Esquecem a religião, esquecem os sacramentos, esquecem Cristo presente na igreja. Então a gente vê que isso tudo vira um instrumento, né, de desvirtuação. Então é por isso que eu quero fazer mais de um vídeo com vocês. Espero que quem tem interesse aí vá escutando e vá aprendendo comigo. Também estou aprendendo com vocês e com o Dom Estevão aqui. Então, o Dom Estevão começa com um esboço histórico do hinduísmo. Vejam que interessante. Ele é geralmente aceito, né? É geralmente aceito que esse vocábulo hinduísmo não significa apenas uma religião, mas uma tradição cultural dentro da qual o elemento religioso sempre teve e ainda tem, né, grande importância. Por quê? Porque a palavra hindu, né, ela designava originariamente o povo da Índia, o habitante da Índia. Só após a instalação dos muçulmanos naquele país, que se deu no século XIII, hindu ficou sendo o habitante, não só o habitante da Índia, mas como aquele não convertido ao islamismo. E daí tomou essa conotação religiosa. E aí, ele, dentro da cultura religiosa hinduísta, distingue-se três correntes. Então, do hinduísmo existem três correntes: Shivaísmo, Shaktismo e Janaísmo. E do Sikhismo, né, que são os ramos laterais. Janaísmo e Sikhismo são ramos laterais. Vishnuísmo, Shivaísmo e Shaktismo, desculpem porque as pronúncias são difíceis para mim, mas esses três são as correntes principais, os outros são outros ramos. O budismo e suas ramificações partem da mesma matriz hinduísta, mas pondo-se em certo contraste com a tradição oficial. Então, o budismo ele parte dessa filosofia hinduísta, né? Mas ela cria uma outra tradição que é contrária a essa tradição oficial. Depois a gente vai estudar também um pouco do budismo aqui. Então, o hinduísmo não tem um fundador. Nele se pode assinalar uma época precisa de sua origem, porque ele é antiquíssimo, né? Isso deve ter tido origem em aldeias e povos, né? Como uma cultura mítica, e isso foi se disseminando. No terceiro milênio antes de Cristo,
3.000 anos antes de Cristo, a Índia era ocupada por populações dravídicas, que tinham o culto de um ser supremo. Olha aí a busca da verdade que a gente fala, que existe em todas as religiões, né? A busca do Deus único e verdadeiro, né? Então ele já cultuava esse ser supremo, pai do universo, um certo monoteísmo naquela fase, monoteísmo. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, aparece no Vale do Rio Indo uma civilização urbana e agrícola concentrada na figura da deusa mãe. Em 1500 a.C., aproximadamente, chegaram os invasores arianos, penetrando pelo Nordeste e sobrepuseram suas populações anteriores, reduzindo-as à pobre casta de párias, dos párias. E é esta amálgama de estirpes que constitui os fundamentos da cultura civil e religiosa da Índia. Aqui, Dom Estevão não faz nenhuma remissão. Ele está falando dos estudos mesmo que ele tem sobre essas seitas e religiões, né? Entre 1500 e 1000 ainda antes de Cristo, formou-se a coleção dos Vedas, os primeiros livros do hinduísmo, cuja religiosidade oscila entre monoteísmo e politeísmo. Do século X a.C. em diante, aos Vedas aglutinam-se numerosos outros textos, expressão do pensamento daquela época que dão origem à nova fase do hinduísmo. Ou seja, juntou tudo aquilo que veio trazendo essas interferências de outras civilizações que povoaram a Índia e se formou o hinduísmo atual, que é o brahmanismo. Então, o brahmanismo é a nova fase do hinduísmo a partir do século X a.C. Este do século, o brahmanismo do século 8 ao século V a.C., se cristaliza nos Upanishads, doutrinas arcanas, Upanishads, redigidos por místicos que são o expoente máximo do brahmanismo antes do budismo. O brahmanismo evoluiu talvez sob a influência do próprio budismo, que era uma reação contra a clássica religiosidade, de modo a produzir o evangelho do hinduísmo, que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Acho que é Bhagavad Gita. Canto do bem-aventurado. Significa canto do bem-aventurado. Lembrem da música do Raul Seixas, para vocês verem como isso já vinha vindo, há décadas atrás para o mundo ocidental, Prega o Bhakti, isto é, o amor interesseiro à divindade. Em 320 depois de Cristo, aí a gente já tá, já entrou na era cristã, depois de Cristo, começou um movimento de unificação nacional que congregou 35 pequenos reinos da península, mantendo-se unidos por 2 séculos. Esta fase trouxe novo impulso cultural e religioso às populações da Índia, que contribui para formar o hinduísmo dos séculos posteriores, ou seja, o das camadas populares e dos sistemas filosófico-religiosos. Então, em 320 depois de Cristo, essa questão da... Engraçado, o cristianismo tem uma dificuldade enorme de entrar nesses países, Índia, China, porque eles estão tomados de uma cultura em que a divindade, como disse aqui, é uma relação de interesse, enquanto nós nos relacionamos a Deus, porque Ele nos criou, porque somos criaturas dele e recebemos uma ordem do próprio Cristo de segui-lo, vem e segue, tome tua cruz e me siga. Nós, óbvio que nós queremos a vida eterna, queremos a alegria que não passa, nós queremos tudo isso, mas nós queremos a custa de sacrifícios, e não apenas de interesses nossos satisfeitos. E isso está tão impregnado que a gente vê pessoas e correntes religiosas cristãs, até católicas, rezando para alcançar o bem-estar, o seu bem-estar físico. Isso é desejável? É desejável, mas não é a bandeira do cristianismo. Eu sempre lembro nos meus vídeos, a bandeira do cristianismo é tomar sua cruz e seguir. Olha aqui o nosso mestre.
Olha aqui nosso líder, né? Então não é que nós cultivemos a tristeza, é o contrário. Nós vemos em tudo que nos acontece que não é bom, que não é satisfatório, que não é alegre, nós vemos o significado no nosso líder, que é Cristo, no nosso mestre, que é Cristo, e que não é só Cristo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa de uma Santíssima Trindade. Existe um só Deus e três pessoas. Então, olha aí que a gente vai vendo como é difícil colonizar mentes que estão voltadas ao próprio prazer, ao hedonismo, que estão voltadas ao antropocentrismo, né? Eu sou capaz de silenciar minha mente, basta que eu faça determinados exercícios, sou capaz de me amansar. É sim, você é sim. Eu vou te dizer mais, o demônio te dá armas para que você continue assim e não precise de Cristo. Quanto mais você achar que você depende de nada, só de você mesmo, mais você vai depender só de você mesmo. Mas vai chegar um dia que você vai olhar para o autor da sua vida e ele vai ter te pedido fidelidade. Você fez o quê? Um bem-estar na sua vida? Ótimo. Criou seus filhos dentro do bem? Ótimo. Mas se você teve a anúncio do evangelho e não aderiu a ele, você negou a Cristo. É isso? Você apostatou a fé e se dedicou a esse tipo de culto. Esse é o grave e máximo risco, muito mais que oferece as teorias contra o cristianismo, né? As que são anticristãs. Essas são aquelas que vão mansamente entrando na religião. Então é por isso que a gente tem que fazer esses vídeos, né? Nós temos que falar desses assuntos. O brahmanismo, vai continuar que Dom Estevão evoluiu, talvez sob a influência do próprio budismo, né? O budismo acabou superando, a gente ouve muito mais falar em budismo do que em hinduísmo, né? Sendo que ele é uma corrente, que era uma reação contra a clássica religiosidade, né? O budismo é a reação contra a clássica religiosidade do hinduísmo, de modo a produzir o evangelho do hinduísmo, que é o Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita, eu acho que é Bhagavad Gita, né? Se tiver alguém me ouvindo que conheça, pode me corrigir. No século XII depois de Cristo, os muçulmanos se estabeleceram na Índia, construindo aí um grande império que durou até 1707. Olha só, do século XII, né, até 1707 foram os muçulmanos que se estabeleceram na Índia. Houve então influência do Islã sobre o hinduísmo. Aí olha, a mistura vai ficando maior, como se verá adiante. E sabe que muitas vezes o lado fanático do Islã, nós estamos aqui generalizando, impõe a religião a determinados povos em que eles estão ali dominando, né? E aí eles têm que se amoldar, né? Após a queda desse império, né, do muçulmano, Império Muçulmano, as potências europeias, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, foram penetrando na Índia. Gente, imaginem a miscelânea que é aquele povo, né? Por isso que é difícil de você entender o hinduísmo dentro de um conceito único como é o cristianismo, né? Vamos dizer, ele é traspassado por várias culturas. Então, isso produziu o encontro do hinduísmo com o cristianismo. Aí pronto, né? Os próprios espanhóis, ingleses, portugueses e franceses foram carregando dentro da sua cultura, que é cristã, essa cultura do hinduísmo. Alguns mestres indianos procuraram então delinear um monoteísmo nacional que atendesse à revelação cristã. E é nessa trilha que se encontram Tagore, Ramakrishna, Vivekananda, Gandhi, Aurobindo, assais conhecidos no Brasil. Lá em 1988, para finalizar esse vídeo, Dom Estevão diz que os hinduístas até então eram 83% da população da Índia, 580 milhões de pessoas. Os muçulmanos, com essa influência, foram 12%, então são 60 milhões de muçulmanos na Índia. Os cristãos, entre católicos e protestantes, seriam 15 milhões, 3%, né? Os budistas, 4 milhões, 0,7%. Jainistas, que é aquelas correntes laterais que a gente estava vendo no início do vídeo, 2 milhões e 700 mil. Outras religiões, 2 milhões e 500 mil. E os sem religiões, 0,3%. No próximo vídeo, a gente vai começar a entrar nessa doutrina religiosa e é claro que no final dessa série de vídeos, que eu não sei quantos serão, depende do tempo de cada um, né, Dom Estevão vai dar o aval dele e dizer por que essa corrente, né, se contrapõe ao cristianismo, por que nós não podemos ter essas práticas de yoga, de meditação transcendental,
né, de curas, usando métodos orientais, filosóficos, orientais, religiosos, né? Não, estou dizendo a medicina oriental, que tem muita coisa boa na medicina oriental, inclusive com produtos naturais, mas tudo para tudo tem um limite, né? Para tudo tem que se saber separar as coisas, para que também a gente não vire aquele radical que detesta tudo que vem. Então, tudo que vem da Índia está contaminado pelo hinduísmo. Calma, também não é assim. A gente está aqui abordando um lado do tema, que é o lado que nos interessa enquanto cristãos católicos, que queremos que Cristo ultrapassa as fronteiras do Ocidente, né? Assim como as religiões orientais ultrapassaram as fronteiras do Oriente, a gente quer que a mensagem de Cristo chegue aos quatro cantos do mundo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até o próximo vídeo.